Tá bom. Ok. E já põe para gravar. Tá? Então, mais uma vez, muito bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. E eu vou fazer, então, a apresentação da palestrante do dia, que é a doutora Cláudia Mello Ferber. A Cláudia, ela é pediatra, homeopata, psicossomatista, psicopatologista, é expositora de evangelho na Seara Bendita, em São Paulo, capital. E ela já palestrou para a gente, alguns de vocês não tinham chegado à nossa casa ainda, mas a Cláudia já palestrou para a gente, acho que logo no início que nós conseguimos aqui a casa, foi em novembro, foi muito bom, então nós convidamos a Cláudia novamente, que a gente tem uma história engraçada, que eu já comentei com vocês, que a gente acabou descobrindo que até plantão já deve ter dado junto na vida, né? A Cláudia é pediatra, minha primeira especialização foi pediatria também. E ela tinha uma carinha conhecida, e de repente a gente, fazendo esse contato para a palestra, a gente descobriu que esteve no mesmo hospital. Então, Cláudia, muito obrigada mais uma vez. O tema dela de hoje vai ser a fé. E antes de ela falar algumas palavras, talvez, ela vai fazer a oração inicial para a gente, já seguida da palestra, tá bom? Obrigada, Cláudia. Bom, tá ouvindo? Bom dia para vocês. Aqui é boa tarde, nós estamos 15 horas da tarde, né? Um calor danado, eu tô vendo que vocês estão tudo de capote aí, né? Tudo de casaquinho. Então, vamos agradecendo primeiro para o nosso Mestre Jesus, porque nós estamos falando sobre Jesus. Então, ele é o mais importante de toda a nossa reflexão na manhã de hoje, né? Então, vamos agradecer em primeiro lugar a ele a oportunidade de nós estarmos falando em seu nome, sobre os seus feitos, para que nós possamos trocar, mudar, transformar no nosso coração. Então, vamos fazer a prece. Vamos juntos, fechando os olhinhos, sentando confortavelmente, descruzando braços e pernas. Vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião, do nosso mentor espiritual, agradecendo que ele nos trouxe até o local, vocês aí tá, né, em segurança, e está sempre inspirando com bons pensamentos, bons sentimentos na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia. A ele nós ofertamos uma rosa, cada um imagina a cor da rosa que quer, agradecendo imensamente a disponibilidade que ele tem conosco e o respeito pelas nossas escolhas e o livre-arbítrio. Vamos nos ligando a Ismael, que é o anjo responsável, convidado de Jesus para a implantação do evangelho no nosso Brasil. Esse é o que nós oramos lá aqui em São Paulo. Agora, em Utah, eu não sei qual é o anjo responsável pela implantação do evangelho de Jesus. Aí a gente precisa descobrir. Mas que esse querido também, nós recebemos a sua luz dourada, aí em Utah e aqui em São Paulo, no Brasil, sentindo essa luz adentrar pelo nosso coronário, trazendo equilíbrio, paz para a reflexão do Evangelho desta manhã de hoje. E juntos nós vamos ligando a Maria, essa mãe de amor e de luz, mãe querida, esteja conosco nesta manhã, revista-me com o teu manto azul de luz, nos protegendo, e essa mãe vai nos acolhendo nos seus braços amorosos como mãe querida que ela é. Mãe, nos leve até teu filho amado, Jesus, o nosso mestre. E ela vai nos colocando em seu colo docemente, e nós com os olhos nos olhos, com o nosso ouvido no peito de Jesus, escutando as batidas do seu coração, nós vamos ouvindo essas batidas aclamar pelo nosso nome. E nós vamos dizendo ao mestre, mestre, aqui estamos, desta feita com os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, querendo saber mais do teu imenso amor por nós. E te pedimos, mestre amado, que nos leve até o Pai da vida. Ajoelhados em espírito, nós vamos agradecendo a Deus Pai por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que Ele encaminha a cada um de nós, para que nos tornemos espíritos melhores. Pai querido, nós te agradecemos que o amor
o teu amor está através dos lábios de Jesus, tocando hoje no nosso coração, fazendo divisor de águas nas nossas escolhas. E em nome do teu filho Jesus, nós vamos iniciar a nossa reflexão da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O nosso assunto de hoje está lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 29. E esse versículo diz assim: descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus, né? Vamos começar, esse é o versículo que foi escolhido para a gente abordar o tema da fé. Mas nós vamos começar um pouquinho antes, no versículo 25, que diz assim: na quarta vigília, Jesus foi ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, né, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. Todos estavam com medo. Mas Jesus lhe disse: calma, tenha confiança. Em algumas outras Bíblias, né, falando tenha coragem, tem outras que falam tenha bom ânimo, né? Ele diz: sou eu, não tenhais medo. Entretanto, Pedro, Pedro é espertinho, né? Ele pensou assim: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E aí Jesus disse: então, vem. E Pedro, que é o versículo que nós estamos falando, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Porém, reparando na força do vento, ele teve medo. E começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam ali no barco, os outros discípulos, né, o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Bom, é disso aí. Mas eu queria primeiro situar a gente, né, nessa passagem. O que aconteceu um pouquinho antes dessa passagem? Logo após a primeira multiplicação de pães. Sim, a gente teve duas multiplicações de pães. Vocês sabiam disso? Nós tivemos essa primeira multiplicação, que estão 5 pães e 2 peixinhos, que os 4 evangelistas nos contam, e que alimentou 5.000 homens, mais as mulheres e crianças que não tinham sido contados. Se contasse, era o triplo desse número, né? E tem também a segunda multiplicação de pães, que já é lá no deserto, e eram 7 pãezinhos e alguns peixinhos, não dizem quanto, e nesse momento eles também alimentaram 4.000, né? Mais, sem contar as mulheres e as crianças, né? Mas essa passagem aí de Jesus andando por sobre o mar é logo depois dessa primeira multiplicação. Jesus pede para eles irem pelo lago, né, atravessar o lago, né, e esperar ele do outro lado, enquanto ele se despedia dessa multidão. Aí quando ele acaba de se despedir, ele sobe para um monte para orar sozinho. E aí, ao cair da tarde, ele olha, o barco já está lá longe, né, no meio do lago, e ele vê que aquele barco está sendo açoitado pelos ventos que são contrários. E aí o mestre vai ter com ele andando por sobre o mar. Mas o que a gente quer destacar aqui é Pedro. Então, vamos começar a nossa reflexão. Pedro arriscou andando por sobre o mar, porque ele reconheceu a voz de Jesus. Vamos lá, vamos pensar. O que é que no mar revolto da nossa vida, quando o mar que nós estamos está agitado, quando pessoas agitam tudo à nossa volta, faz com que a gente não reconheça a voz do Mestre? Igual lá no caminho dos Emaús, não sei se vocês se lembram, eram 2 dos discípulos, não dizem o nome, eles estavam caminhando, caminhando, e de repente, Jesus está com eles, eles não enxergam. Que coisas que cegam a nossa vista, que situações de desespero, de angústia, que faz com que a gente não reconheça Jesus que está ao nosso lado. Voltando. Porém, num curto espaço de tempo, a gente percebe que Pedro tanto teve fé, como também teve falta dela. Mas o mais importante é que Jesus estava disponível para estar com ele em ambas as situações. Esse é o ensinamento que a gente tem que levar hoje para casa. Jesus está disponível em todas as posturas que nós assumimos na nossa vida.
Tem um livrinho chamado Cristos, Miramês, através de Lancelin, ele diz assim, abre aspas, ninguém aprende a ter fé nas escolas do mundo somente, olha bem, na universidade do tempo. A gente lê sobre fé, a gente ouve falar de fé, a gente escuta casos lindíssimos de fé, pesquisamos sobre fé, até estudamos, mas despertá-la dentro de nós depende de uma coisa, a transubstanciação. Sabe o que é transubstanciação? É transformar uma substância em outra. É transformar aquele material interno da nossa mente, dos nossos sentimentos, que modificam tudo o nosso olhar à volta. O nosso olhar fica mais apurado. Mesmo que o mar esteja revolto, mesmo que as coisas estejam não do jeito que eu estava querendo, eu me programei para isso, eu me organizei, eu trabalhei, eu imaginei, eu criei, né, situações pensando isso vai dar nisso, aquilo, e de repente tudo muda na minha vida. Não era isso que eu esperava e as turbulências acontecem, mas para a gente enfrentar as advertências, os obstáculos que interpõem entre nós e o caminho que nos leva ao amor, a gente precisa fazer essa mudança, essa transformação interna. Quando Pedro desvia lá o olhar dele, né, que ele está olhando para Jesus, ele desvia o olhar e começa a prestar atenção no vento mais do que ao Senhor dos ventos, ele sente medo. E aí ele fica cristalizado, paralisado, o nome, né, petrificado. Volta aqui. Quantas vezes nós, na nossa vida, ficamos petrificados, à beira do caminho evolutivo, né? E aí a gente submerge, e a gente se sente vitimizados. Muitas vezes a gente fala, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Aquele fulano lá, olha a vida dele, ele faz um monte de coisa assim, o assado, errada. E como é que isso acontece comigo? Ou a gente começa a ter sentimentos de mágoa, melindres que vão criando falta de generosidade, de boa vontade nas situações que nos ocorrem ao nosso lado. Aí nós temos raiva, rancor, ódio, mesmo que a gente não vá fazer nada de mal, mas na mente da gente, a gente lança um feitiço, que a gente fala assim, nada como um dia atrás do outro, uma noite no meio. A justiça vem a cavalo. Não é assim que a gente fala? Se não for nessa vida, nós espíritas vai pagar na outra, mas com certeza vai pagar. E assim a gente vai, né, com a nossa mente causando, criando situações, sentimentos, né, que fazem com que o amor diminua. Miramês, esse mesmo espírito, através de Lancelin, no livro Horizontes da Mente, tem o Horizontes da Fala e tem o Horizontes da Mente. É excelente, ele diz assim, a fé transpõe montanhas de divisões de amor. Gente, que montanhas de divisões de amor a gente faz? Que divide, subdivide, diminui o amor dentro de nós. Eu amo você se você me amar de volta. Eu amo você se você for da mesma religião. Eu amo você se você fizer o que eu mandei. Eu amo. Então, se, ou, nossa, aquela pessoa não merece. E assim nós vamos diminuindo, subdividindo, até não existe mais. Por isso que esses sentimentos, eles minam a nossa boa vontade. Até o ressentimento. É o sentimento que eu volto a sentir numa outra época daquilo que já aconteceu. Aquilo aconteceu lá atrás. Éramos espíritos assim, um assado. A situação era desse jeito e aquele. E hoje a coisa mudou. E a gente continua ressentindo as mesmas coisas. Então, são situações que minam o amor, que subdividem o amor. Por isso que ele diz que o amor, que a fé cresce na proporção que nós crescemos no amor. É o que diz o Miramês. A fé cresce na proporção que nós crescemos no amor. Porque foi isso que Jesus ensinou. Ele pegou os 10 mandamentos de Moisés, toda a Torá, e resumiu. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Amor.
Então, quanto mais nós amamos, mais nós modificamos, mais nós transubstanciamos aqueles sentimentos e melhoramos e criamos, despertamos a fé, a vontade de querer, porque fé é vontade de querer. Não é aí uma força mística, não. É uma verdadeira força atrativa. Aquela mulher que estava 12 anos, eu acredito que seja endometriose, né? 12 anos sangrando e não podia ficar no mesmo leito, no mesmo quarto que o marido, que os filhos, 12 anos. Ela pensou, vou me vestir. Sei que Jesus está passando por aí, ele vem curando todo mundo. Se ao menos eu tocar na orla do seu manto, eu sei que eu vou me curar. Eu sei que eu vou viver. Essa força atrativa que Jesus olha e fala, mas quem está me tocando? E todo mundo, como assim? Tem 300 pessoas te tocando? Ele disse, não, alguém me tocou e me retirou virtudes. Olha o que Jesus diz. Retirou virtudes. Essa virtude, essa transformação é que vai mudar a doença dela, que vai curar esse sangramento e essa endometriose, porque muda o pensar. A origem de todo bem é, por sua vez, a origem de todo mal. É no mal pensar, no mal sentir, que eu adoeço. E no bom sentar, pensar e no bom sentir, é que eu começo a fazer uma alteração bioquímica, eu estimulo zonas nos cérebros, né, que vai fazer aquelas sinapses neuronais, né, que é a comunicação entre um neurônio e o outro, e vai buscar o reequilíbrio das emoções desestabilizantes que eu mesma coloquei. Quando fico com raiva, bato a porta, grito, xingo, falo, eu faço bioquimicamente uma alteração com adrenalina, e aí se eu tenho geneticamente, né, uma dificuldade no meu rim, eu vou fazer problemas renais. Se eu tenho lá no meu tubo digestivo, eu posso fazer uma úlcera, uma gastrite, uma úlcera, ou até uma colite. Depende como eu quero exteriorizar essas emoções desestabilizantes, né, esses sentimentos que alteram bioquimicamente o meu corpo. Percebe? É isso aí. Por isso que a fé, ela altera tudo isso. Ela modifica, desde quando você modifica o seu pensar, o seu sentir e a sua nova maneira de mudar, de transformar o que você vê, né? O bar revolto à sua volta, você olha de uma outra maneira, mais amadurecida, mais, digamos assim, cristianizada. Porque ele diz assim: quando nós não entendemos que Deus, esse Pai de amor, né, no seu imenso amor, nos direciona oportunidades novas, essas que vão surgindo, aquelas que a gente não queria, que a gente achava que era ruim na nossa trajetória de vida, que vai fazer com que a gente se liberte das algemas que nós mesmos colocamos. Sabe aquela pessoa na família que você mais implicava, brigava, que lá no Natal, no Ano Novo, nos dias que todo mundo se... Aí é o dia lá em novembro, como é que é? Ação de graças, né? Que junta toda a família. Aí na hora todo mundo... Aquela que tu mais implica, que tu não gosta dela, só você é que pode ajudá-la a levá-la a fazer a quimioterapia. Só você é que é indicado a tê-la na sua própria casa e auxiliá-la naquele momento de doença. Sabe aquela pessoa no teu trabalho que você diz assim, meu Deus, eu não gosto dessa pessoa. Aí tem um projeto que o chefe manda vocês dois fazer. Aí você fala, meu Deus, me erra. Pelo amor de Deus, por que que tudo acontece comigo logo com essa pessoa? Gente, é Deus escrevendo na página do livro da gente, nas entrelinhas, oportunidades benditas para que nós possamos, né, quebrar essas algemas de desamor e criar laços infinitos de amor, como diz Emmanuel. E não é fugindo das dificuldades que a gente vai vencer, e se enfrentando. A Helena, uma psicanalista que já faleceu, Helena Barcemeviana, ela diz assim, não sei se vocês são da minha época, que eu vou fazer 60 anos, é lá da época do Cacete do Planeta, ela é mãe, por acaso, do Bussunda, não sei se vocês lembram disso, né? Não sei se é da época de vocês, né? Mas essa Helena Barcelona, ela era uma psicanalista, ela dizia assim, eu acho essa frase bárbara, nem tudo que se enfrenta pode ser modificado. Mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. E ter a certeza de que Jesus está disponível em todas as posturas que nós temos, em todas as situações, faz com que a gente olhe esse mar turbulento
de uma maneira diferente, né? Porque aonde está a turbulência do mar, que tem mais oxigênio, né? Assim, aquela água parada, estagnada, né? Que a gente fica acomodado, ela não tem oxigênio, ela está morta. E é nesse momento que nós vamos sendo desenvolvido as nossas potencialidades. Então, quando nós começamos a olhar sobre um outro ângulo, tudo se ilumina, a mente da gente se clareia, o mar fica cristalino, e aí nós vamos tendo a diretriz a tomar. E qual é a única diretriz que é a melhor de todas, em todos os aspectos da nossa vida? Amor. É a diretriz do amor. Se tu olhar as coisas com um outro ângulo, o ângulo do amor, você tem a generosidade, a boa vontade, a compreensão, o entendimento, o ouvido que ouve com clareza e fica em silêncio interno, sem criticar e julgar os feitos do outro. Que compreende o outro dentro da história de vida e experiência que ele tem, não com a tua. Se fosse eu no lugar dele, eu agiria assim, claro, você tem isso, outro não tem. Ou outro tem outras experiências em que você talvez tivesse que ter o aprendizado com ele, porque nós estamos aqui todos juntos e misturados, para nós aprendermos um com o outro. Eu estou dando a mão para alguém que está precisando se levantar, e quando eu ajudo ele a se levantar, eu me levanto com ele, mas estou estendendo a mão para que alguém também possa me ajudar a me levantar. Nós não estamos aqui, né, porque eu sou melhor que você é melhor que eu. Não, estamos todos aprendendo e trocando essas informações, esse aprendizado. Por isso a importância que no nosso dia a dia, quando a gente for surpreendido, porque na verdade a gente não está sendo surpreendido, né? Nada na vida da gente é o acaso. Tudo nós atraímos para o caminho da nossa vida. Se não for agora, se não foi ontem, foi em outra vida. Mas a gente atraiu aquela experiência. Pois é. Quando nós estivermos atravessando esses momentos de surpreendidos, né, que a gente tem, essas situações de testemunho, usemos a compreensão para a gente fazer essa leitura nas entrelinhas que Deus escreve no livro das nossas vidas. E eu queria contar uma história, não sei se vocês já ouviram, eu não sei o autor, e ela se chama O Bordado. E ela diz assim, o autor conta que quando ele era pequenininho, a mãe dele costurava muito. E ele se sentava perto dela e ficava perguntando, né, o que ela estava fazendo. Criança pequena fica assim, mãe, o que está fazendo? Mãe, o que está fazendo, né? O tempo todo. E aí ela respondia que estava bordando. E ele dizia assim, observava o trabalho de uma posição mais baixa onde ela estava sentada. Eu acredito que ele devia estar brincando com o carrinho ali embaixo e ela sentada fazendo o bordado na cadeira. E ele dizia que ele sempre perguntava o que ela estava fazendo, dizendo que de onde ele estava, não parecia, não conseguia entender o que ela estava fazendo, porque parecia tudo muito confuso. E ela sorria e dizia gentilmente, filho, sai um pouquinho, vai brincar lá fora. Quando eu terminar o meu bordado, eu vou te chamar e vou te colocar sentadinho aqui no meu colo e vou te deixar ver esse bordado da minha posição. E ele ficava perguntando, diz o autor, que ela usava alguns fios de cores escuras. E por que parecia tão confuso, tão desordenado de onde ele estava? Minutos mais tarde, escutava ela chamando. E aí, filho, vem, senta-me no meu colo. E eu fazia de imediato, e me surpreendia, e me emocionava ao ver a formosa flor e todo aquele belo entardecer no bordado. E eu não podia crer, dizia ele, de baixo para cima, parecia tudo tão confuso. Então a minha mãe me dizia, filho, de baixo para cima, tudo te parece confuso e desordenado, porém não te ocorria que do meu plano eu tinha um desenho e eu estava seguindo, agora olhando da minha posição, saberás o que estava fazendo. E aí o autor fala brilhantemente, ele diz assim, muitas vezes, ao longo dos anos, eu tenho olhado para o céu e dito assim, pai, o que o senhor está fazendo? E ele responde, estou bordando a tua vida. E eu lhe replico, mas está tudo tão confuso, em desordem, e os fios parecem tão escuros, por que não são mais brilhantes? E o pai parece dizer-me, meu filho, ocupa-te do teu trabalho, eu farei o meu. Um dia te trarei ao céu e te colocarei em meu colo, e então verás o plano desde a minha posição. Pois é, essa história mostra para a gente, para nós despertarmos, sabermos que a mão de Deus está conduzindo com amor
todos nós ao melhor de nós mesmos. Ele cria a oportunidade para que a gente possa experienciar a verdadeira felicidade. Tem um livrinho chamado O Caminho da Felicidade, de Humberto Holden. Ele é um filósofo também. E ele diz assim: ninguém pode ser feliz se não se perder em algo maior do que si mesmo. E continua ele dizendo: todo homem, para ser feliz, ele gira em torno da felicidade dos outros. E é isso. É o Pai trazendo oportunidades para que nós aprendamos a ser realmente felizes. Quem não tem um filho que junta o dinheirinho para comprar aquele presente, no Natal vê ele brincando, a felicidade dele é, para a gente, 3 vezes maior essa felicidade. Ou mesmo quando você economiza seu dinheiro para ele fazer o cursinho do taekwondo, sei lá do que, da natação, ou um professor particular para ele poder aprender e entender melhor. E aí você vê ele recebendo, né, o canudo, quando ele terminou lá o ensino médio, que é o ensino médio, né? E aí a gente fica tão feliz, tão contente. A alegria do outro nos faz ser mais felizes. Não tem felicidade melhor quando nós proporcionamos a felicidade do outro. Esta é a verdadeira felicidade. Por isso, a necessidade do amor. Então, caminhando por sob as águas turbulentas, nós temos que manter a nossa mente segura, não deixando a gente se influenciar pelas notícias, pelas críticas, pelos conselhos que nos chegam. Desiste, Cláudio. Deixa para lá. Tá malhando em ferro frio, não é assim que dizia antigamente? Está malhando em ferro frio, não vai dar em nada. Ah, chega. Né? E a gente sabe que as situações na nossa vida, elas são várias missões, de diversas situações. E se a gente deixa essa missão aqui no caminho da vida, na nossa estrada, e a gente que está saindo livre, leve, solto, sabe que vai ter que voltar e pegar aonde a gente deixou. A gente sabe disso, né? Espiritualmente falando. Então, mantenhamos a nossa mente segura, né? Os olhos fixos no representante de Deus, que é Jesus, o nosso mestre, ouvindo e reconhecendo a sua voz, assim como Pedro reconheceu. Porque a gente sabe que tudo tem uma razão de ser. Tanto na calmaria como na turbulência, tudo dura apenas por um tempo determinado, suficiente para cumprir a sua razão de ser. Cumprindo esse tempo, gente, e satisfeita a sua necessidade, tudo passa. Todos estamos sendo preparados para essa transubstanciação, para que a gente seja instrumentos de colaboração ativa e de boa vontade. Todo vencedor é aquele que não desiste da batalha. Então, sejamos firmes, constantes, inabaláveis. Ninguém sofre um minuto a mais que nos seja para proveito próprio, né? Somos almas todos que estamos vivenciando apenas o útil, diz o doutor Inácio Ferreira, e o necessário para o nosso desenvolvimento, para desenvolver as nossas potencialidades. Somente o útil necessário. Irmão José, no livro Vigiai e Orai, ele diz que todos os embates da vida vai nos conferir intransferível conhecimento. A gente gostaria de passar o conhecimento para os nossos filhos, mas só a experiência que é possível a gente aprender. E ele diz assim, abre aspas, com o aprendizado de um único tropeço, conseguimos ficar de pé em diversas experiências semelhantes. Portanto, gente, as dificuldades de fora exercem grande crescimento por dentro da gente. Com o olhar agora mais amadurecido, a gente sabe que a fé, rica no amor, ela impulsiona, ela reacende essa força interna para a gente continuar caminhando, não prestando atenção no vento mais do que no Senhor dos ventos. E agora a gente pode responder junto com Pedro, né, a Jesus, quando ele chama, vem. Sim, mestre, estamos indo. Reconhecemos a tua voz? Não temos medo. Então, gente, fiquem com o amor do Mestre Jesus, que ele venha motivar todas as nossas novas escolhas, tendo como o guia maior
de todos os seus exemplos vividos aqui entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Tá, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Cláudia, mais uma vez, pela oportunidade de aprender mais sobre fé, saber a importância da gente poder realmente fazer com que a fé ela cresça dentro de nós, né? Nós vamos agora, então, fazer as vibrações. Então, o Luiz vai oferecer as vibrações para nós. E eu vou fazer depois a oração de encerramento. E a Mai vai nos conduzir com os passos. Vamos todos fechar nossos olhos e levar os nossos pensamentos, nos concentrar para receber o amor. Depois dessa palestra maravilhosa que tivemos, vamos tentar colocar em prática tudo que nos foi ensinado através das vibrações. Vibrando o amor, vibrando para aqueles que mais precisam. Vamos mentalizar a nossa energia de amor puro, passeando pelos lugares que precisam dela. Hospitais, asilos, orfanatos, as pessoas que não têm onde morar, que ficam nas ruas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão enfrentando as guerras, as intolerâncias, os preconceitos. Vamos imaginar vibrando amor e luz por essas pessoas e nos doando de verdade. Porque fazendo isso, receberemos a verdadeira felicidade de ver o próximo melhor, de ver o próximo recebendo esse amor e esse carinho. Vamos vibrar pelos países, vamos vibrar pelos governantes, que eles possam ser influenciados pela justiça e o amor de Jesus. Vamos vibrar pelos nossos familiares, amigos, a todos que estão aqui presentes, que todos possam receber esse afago de amor. Vamos também vibrar por nós, vibrar para que possamos ter o entendimento, para que possamos ter esse sentimento maravilhoso que é o amor, e assim poder distribuí-los cada vez mais. Pensando nisso, vamos vibrando e pensando que a espiritualidade maior está aqui conosco. Vamos imaginando esse sentimento passando pelos nossos centros de força, iluminando com amor, o amor puro de Jesus. E assim, vamos agradecer por termos a oportunidade de ajudarmos o próximo. Vamos agora abrindo os nossos olhos e nos preparando para a nossa prece final. Amado Pai de luz, de amor, de compaixão, nesse instante todos nós reunidos em um único propósito. O propósito da nossa elevação espiritual a caminho da mansão celestial. Agradecemos, Pai, por todas as oportunidades, por todas as dificuldades que passamos em nossas existências. Obrigado pelo seu amparo. Obrigado pela ajuda que o Senhor nos envia a todo instante, através
da palavra amiga, através de uma palavra de consolo, através de uma palavra de orientação, que possamos manter os nossos ouvidos abertos a esses ensinamentos que Jesus nos proporcionou de uma forma tão amorosa e simples. Agradecer, Pai, pelos nossos familiares, pelos nossos pais, que permitiram que nós estivéssemos aqui hoje. Agradecer, Senhor, pelos nossos mentores, os mentores dessa casa, e de todos aqueles irmãos que nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Que possamos, Senhor, ter a luz da sabedoria nas nossas decisões e acalmar o nosso coração agitado pelas dificuldades que cruzam o nosso caminho. Que possamos manter sempre acesa a chama de Jesus no nosso coração. E assim, Senhor, sobrepujar todas as dificuldades. Obrigado mais uma vez, em humildade, agradecendo a grande oportunidade desta vida. Que a paz esteja conosco. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado mais uma vez, Cláudia. Obrigado, pessoal que participou de casa e os que participaram aqui também. Então, agora a gente vai parar a transmissão e vamos fazer a parte dos passos. Bem? Tchau, pessoal. Tenham um ótimo domingo. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.